Irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo, por favor. Colossenses 1, do versículo 9 ao 12. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Feche os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela alegria de podermos estar reunidos em Teu nome, Te adorando, Te exaltando. Abre, Senhor, o nosso entendimento para compreender, entender e aplicar a Tua palavra, que ela possa gerar em nós vida, transformação e cumprir o propósito pelo qual o Senhor a tem estabelecido e também designado no nome de Jesus. Amém? Irmãos, pode se sentar. Frutificando em toda boa obra. Este é o tema que será trabalhado em todo o ministério, palavra que Deus tem dado ao Ministério Batista Ágape, em todo o território nacional e também fora, aonde há uma igreja nossa. Quando nós olhamos para o propósito daquilo que Deus formou o homem, você vê no jardim ele criando todas as coisas, depois ele cria o homem, ele cria a mulher, e aí então para cada área, para cada setor, ele disse frutificai, multiplicai, e ele tem então esse propósito e objetivo. E quando nós olhamos para a palavra, Jesus, ele dando direção aos seus discípulos, ele dando caminho aos seus discípulos, ele os chamou para serem pescadores de homens, ele os convidou para viverem algo diferente daquilo que eles já estavam vivendo. Por isso servir a Deus nunca é algo monótono, algo gelado, algo frio, algo sem interesse. Deus sempre proporciona para nós coisas novas. Por isso nós devemos estar envolvidos com aquilo que Deus tem nos dado. Amém? E pensando nisso, Colossenses começa no versículo 9, Paulo a dizer que, por esta razão, desde o dia em que eles ouviram, eles não pararam de orar e pedir a Deus que os irmãos naquela localidade transbordassem, houvesse um acúmulo, um crescimento, uma sobra de pleno conhecimento da vontade de Deus. E quanto mais nós conhecemos da vontade de Deus, mais próximos daquilo que Ele preparou de antemão para nós, nós vivemos. Quanto mais Deus revela o que Ele tem para cada um de nós, melhor nós ficamos. Quanto mais nós entendemos que a nossa vida ela tem um propósito já estabelecido por Deus, todos aqueles que nascem, que crescem, que vivem a sua vida, independente da sua posição política, independente da sua posição social, independente da cor da sua pele, independente da sua experiência sendo boa ou má, ele nasceu para a glória de Deus. Então nós entendemos que o propósito de Deus é que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Oséias 6,3 diz assim: por isso é necessário que eu e você aprenda a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, conheça os princípios da nossa fé, porque ela é a base da nossa crença. Nós só podemos conhecer aquilo que nós temos acesso. Se alguém perguntar para você de um lugar, de uma região que você nunca visitou, dificilmente eu e você vai conseguir falar daquele lugar. Mas se é um lugar onde você pisou, onde você experimentou a comida daquele lugar, a cultura daquele lugar, você pode dizer alguma coisa daquele lugar. Mas se alguém vem daquele lugar e ele então é indagado e questionado, ele consegue falar totalmente
da cultura, do ambiente. Por isso que o reino de Deus, ele é manifesto não por coisas visíveis, naturais, mas algo que Deus se manifesta dentro de nós. E aí então ele disse que estava orando para que a igreja, para que os irmãos transbordassem de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. É o que Deus deseja, que haja em nós esse transbordar. Porque quanto mais nós formos homens, mulheres, jovens espirituais, que entendem, que ouvem, que buscam as coisas do alto, mais fortalecidos nós seremos, melhor como pessoas nós seremos, mais separados das coisas deste mundo também nós seremos. Mas para que isso? Qual o objetivo disso? Para que será que Deus deseja que nós transbordemos de pleno conhecimento? Para que será que a Bíblia nos ensina, nos instrui, nos convida, nos instiga a ter esse desejo, a buscar as coisas do alto? E aí a palavra vai dizer a tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é amável, tudo que, se há algum valor, se há alguma virtude, a isto pensais. Porque pensamentos vagos, coisas vãs, coisas temporais, coisas inúteis, isso ocupa a nossa mente o tempo todo. Às vezes a gente não quer pensar, não quer desejar, não quer ser inclinado a isso, mas sem imaginar o quão grave isso é, a gente acaba se inclinando. E aí quando você cai em si, você começa, opa, eu estou distanciando daquilo que Deus tem para mim, ou estou distanciando daquilo que o Senhor preparou para a minha vida, para a minha casa, para o meu lar, e isso vai refletir nas nossas escolhas e também nas nossas decisões. Então Paulo está dizendo para os irmãos, olha, o propósito desse transbordar, de alcançar esse pleno conhecimento, é que eu e você viva de modo digno do Senhor. Não é para que alguém olhe para mim, olhe para você e fale, nossa, como essa pessoa fala bem, como essa pessoa canta bem, como essa pessoa é um bom músico, ou como essa pessoa é um bom orador, como esse jovem é sábio, é intelectual, é inteligente. Não é nada disso, mas que eu e você reflita aquilo que Deus é, santo, separado, alguém que ama incondicionalmente. Então o propósito é que eu e você viva de modo digno do nosso Senhor Jesus, amém? De modo digno do Senhor, e para o seu inteiro agrado. O propósito pelo qual eu e você serve a Deus, não é para agradar aquele que está conosco, a esposa, o esposo, o pai, a mãe, o irmão, ou o pastor, mas é agradar o coração de Deus. Por isso que quando nós pecamos, quando nós ferimos aquilo que Deus tem como prioridade e santidade, nós pecamos contra Ele. Nós ferimos a santidade dEle. Você vê que quando Davi vai confessar o seu pecado, ele fala, pequei contra o Senhor. Feri a santidade do Senhor. Então nós somos desafiados a viver de uma maneira digna do Senhor. E aí entra frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E não há como conhecer a Deus se não envolver com as coisas de Deus. Não há como conhecer a Deus se não estivermos aonde Deus ordena a sua bênção. Não há como conhecermos a Deus se nós não vivermos em unidade, em união. Não há como conhecer a Deus se nós não estivermos envolvidos na sua obra e também no seu reino. Você pode ver que um soldado, ele não faz o que ele quer, ele não vai aonde ele quer, ele não age de acordo com o que ele quer, mas ele obedece ordens, ele está sujeito ao seu comandante, ele está num grupo, ele é protegido por aquele grupo. Se ele se aventurar e dizer, não, eu venço a batalha sozinho, eu vou enfrentar qualquer um, é o primeiro a ser morto. Por isso andamos juntos, por isso vivemos debaixo de uma direção, amém? Por isso nós temos uma voz que é o nosso pastor supremo, Jesus. Ele dá a direção, ele dá a diretriz, e Ele nos dá também as coordenadas. Por isso, nós ficamos debaixo da sua mão. Amém? E em paralelo com isso, abre comigo a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus capítulo 25.
E hoje cedo na escola bíblica nós falamos um pouquinho sobre isto. Falando sobre o reino de Deus. Mateus 25:1, acharam? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém? Quantas virgens eram? 5 prudentes e 5 nécias. 5 estavam preparadas e 5 não. E esta palavra nécia, ela traz um sentido de estar guardando algo. Algo secreto, escondido por Deus, oculto aos descrentes, aos perversos, mas manifestos aos crentes. Aqui fala do azeite, de algo que elas precisavam ter em reserva. Todas estavam ataviadas, todas estavam preparadas, mas o noivo tardou-se, elas então cochilaram, adormeceram. Só que em determinado momento da noite ouve-se um grito: levantem, o noivo chegou. E aí então elas tendo que se aprontar rapidamente, só que aquelas que não quiseram levar o peso, que não se preocuparam em preparar-se, que não deram atenção àquilo que seria inesperado ou prolongado, porque há muitas pessoas que vivem no limite de tudo. Até aqui eu suporto, até esta situação eu aceito, até esse limite eu estou aqui. Mas se acontecer algo que eu não estou esperando, a pessoa perde a estribeira. Você já viu alguém assim? Do pavio curto? Alguém que não é flexível? Alguém no trabalho que não tem paciência de lidar com um colega fofoqueiro, como é? Daquele que puxa o tapete. Daquele que dá o tapinha nas costas, mas você sabe que é mais falso que uma nota de 500. Como é? Nós somos levados ao limite direto. Em todos os ambientes. Reunião de família. O que menos ajuda é o que mais dá trabalho. O que menos contribui é o que mais dá prejuízo, né? O que menos ajuda no cuidado da família é o que mais desce a lenha naquele que está fazendo. Então nós somos levados em muitas circunstâncias e em muitas situações a gente não tem reserva, não tem estrutura para suportar. A gente acha que servir a Deus é não sofrer, é não renunciar, é não perder nada. Deus, eu quero te servir, mas eu não quero abrir mão da minha liberdade. Você já ouviu alguém falando assim? Eu quero te servir, mas eu não abro mão do meu descanso, do meu lazer, do meu pessoal e particular.
Eu quero te servir, mas eu não me envolvo, porque eu não aceito que ninguém dê palpite. E se o pastor então fala assim, vou te visitar, aí compra briga, né? O pastor precisa de convite para ir na casa do irmão? Sim ou não? Quem acha que sim? Sim ou não? Só não vou convidar-me para comer, mas eu posso chegar na tua casa qualquer dia, qualquer hora. Se vai me receber ou não, aí é outra conversa. Mas entenda que a nossa vida, ela é testada. A sua fé, ela vai ser testada. O seu temperamento, ele vai ser provado constantemente. E isso não temos como fugir. Não tem como a gente se blindar disso. Por isso nós precisamos ter reserva. Os frutos do Espírito, todos nós temos que ter. Paz, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria, que mais? Longanimidade, ser longânimo, paciência, Jesus amado, paciência. Tudo isso reflete uma vida cristã. Reserva. Alguém olha para você e fala, mas como você é tão paciente? Você fala, eu estou cultivando esse fruto do Espírito na minha vida. Rego ele todo dia. Como você suporta tudo isso? Estou esperando o agir do Senhor. Porque mais cedo ou mais tarde, algo vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, a nossa fé será testada. Mais cedo ou mais tarde, a semente que nós estamos regando, ela vai frutificar, amém? Ela vai germinar. Então às vezes os nossos olhos não veem, a nossa mente não entende, fica, Senhor, até quando eu vou ter que fazer, eu vou ter que esperar, eu vou ter que suportar, até quando Deus determinar o tempo. Por isso nós devemos estar no lugar onde Ele deseja que nós estejamos, porque se eu não suporto passar pelo processo, jamais eu vou colher os frutos. É como alguém que cultiva uma horta, lança a semente, lança o adubo, tira as ervas daninhas, limpa o ambiente, mas não espera o tempo da semente frutificar, então ele abandona aquele campo e vai para outro lugar. É como alguém que trabalha e não espera o tempo dos frutos nascerem do seu trabalho. Por isso a Bíblia disse que até mesmo aquele que rega, que semeia com lágrimas, ele voltará colhendo com júbilo, com festa. Então semearmos é uma opção, mas a colheita ela é sempre obrigatória. Ninguém escapa da colheita. Se nós semeamos bons frutos nós também colheremos, amém? Se nós semearmos maus frutos também nós colheremos. O que o homem semear, o que o homem plantar, certamente a Bíblia diz, ele colherá. Por isso que muitas coisas acontecem, boas e não tão boas. Por isso que em muitos momentos a gente passa situações que nós mesmos provocamos ou somos vítimas delas. Mas o que vai fazer a diferença é o quanto durante a vida eu e você se preparou. Pegando na parábola dessas 10 virgens, elas foram avisadas, elas foram alertadas. Havia uma roupa a ter, havia uma condição para estar. E a necessidade da lamparina é porque elas tinham que iluminar o caminho para o noivo entrar. Elas faziam um preparo até o casamento. Então elas tinham que ter esta reserva, mas é um peso que muitos não querem levar. É algo que nem todos estão disponíveis a pagar o preço. E talvez você fale assim, pastor, eu jamais imaginaria que servir a Deus seria assim. Porque quando a gente aceita Jesus, ninguém fala pra gente como vai ser a nossa vida, e não tem nem como falar. Porque a gente acha que veio para a igreja, levantou as mãos, entregou a vida para Jesus, tomou banho de piscina, morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, vai ser um mar de rosas, tudo azul, tudo cor-de-rosa. Mas é aí que a peleja começa, porque nós começamos a ser confrontados com as nossas mazelas, nós começamos a ser confrontados em nossas dificuldades pessoais, limitações, as nossas crenças limitantes que a gente traz, com aquilo que a gente traz como carga espiritual negativa também. Porque muitos chegam na igreja arrebentado, quebrado, trazendo tantas coisas ruins, geracional. E aí Jesus então, com todo amor e carinho na palavra, na comunhão, na intimidade com os irmãos, começa a trabalhar. Então para que eu e você consiga frutificar,
em qualquer estação. Se você ler o Salmos 1, a Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho, que não se detém no caminho. Ih, escola bíblica faltando. Ô glória, no caminho dos pecadores. E não, uma coisa leva a outra, uma situação atrai a outra, uma brecha traz outra. A Bíblia diz que um abismo atrai o outro, um pecado leva ao outro. Ah, pastor, mas é só isso aqui. Mas isso aqui te leva a fazer aquilo ali também. Esta permissão nesta área te leva a dar permissão em outra também. Esta falta de vigilância em determinada situação que acontece conosco nos leva a estar vulneráveis a outra situação também. Por isso que não podemos ser coniventes com aquilo que nos faz pecar, com aquilo que nos torna impuros. Haverá muitas coisas em nossas vidas que não tem como compactuar, pensamentos, atitudes, dar ouvido a certas conversas, estar em meios que não agradam ao Senhor, estar caminhando com pessoas que declaradamente são contra os princípios da palavra de Deus. Se você andar com quem é contrário ao casamento, para quem está casado e passando um problema, é questão de tempo para essa pessoa largar. Porque alguém vai dizer assim: para que isso? Troca. Faz um contrato. Não, filho, qualquer hora ele volta. Não, trabalho você arruma outro fácil. Porque é sempre mais fácil a gente pegar os atalhos. Essas mulheres assim também pensavam. Não tem problema. A hora que eu precisar eu chego no meu vizinho e me dá um pouco do seu. Me compartilha um pouquinho aí porque eu preciso. Só que a Bíblia está dizendo que elas não dividiram. Por isso que a medida da fé de cada um é pessoal, é intransponível, é indivisível. Eu não posso compartilhar com vocês a medida da fé que Deus me deu e muito menos vocês comigo. Eu não posso compartilhar com a minha esposa, eu não posso compartilhar com os meus filhos, é eles. Por isso a experiência com Jesus é pessoal. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho. Por isso você que tem filhos precisa instruí-los no caminho do Senhor. Instruí-los no temor do Senhor. Mas não instruir a eles para não te desonrar como pai e mãe, ou como obreiro, ou como pastor. Mas ensiná-los a temer ao Senhor. Porque se eu ensinar os meus filhos no temor do Senhor para que eu não seja envergonhado como pastor, Deus não terá acesso à vida deles para protegê-los. Porque a preocupação será a minha aparência, minha imagem. Mas se eu como pai ensiná-los a guardar os estatutos do Senhor, Deus terá liberdade para falar ao coração deles. Porque o nosso amor de pai e mãe não impede que nada aconteça com eles, mas o poder da palavra sim. O Espírito Santo habitando na vida deles sim, amém? Então é esta reserva que hoje nós temos que ter e ela tem que aumentar. Por isso você que é cristão, que é servo do Senhor, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ter santidade. Não é porque é um jargão da igreja, não é porque o pastor pega no pé, mas é questão de sobrevivência. Porque quando a trombeta soar, quando o anúncio acontecer do arrebatamento, quem vai ser arrebatado? Os que tiverem reserva, os que estiverem preparados. Não importa se ele vem de dia ou de noite. Não importa se acontecerá 11 horas, meia-noite, 2 horas, 3 horas da manhã, porque alguém pensa assim: pastor, e se Jesus voltar e eu estiver dormindo, como vai ser? Não se preocupe com isso, nós vamos ouvir a voz dele, amém? Então tenha esta reserva, para que quando acontecer, você, a sua casa, estejam prontos, preparados, frutificando em toda boa obra, gerando vida, compartilhando vida, gerando um testemunho vivo de que Jesus é e tem realizado na sua vida, amém? Esse é o nosso desafio. As pessoas olharem para nós e verem Jesus em nós.
Esse é o nosso desafio. As pessoas olharem para nós e verem Jesus no nosso casamento. Olharem para nós e verem Jesus nos nossos filhos. Olharem para nós e verem Jesus no nosso trabalho, na nossa profissão, naquilo que a gente exerce. E isso só pode ser manifesto se nós estivermos frutificando. Árvore seca não gera fruto. Árvore fora da estação também não. Só que o Salmos 1 diz que quando nós estamos plantados junto a ribeiros, nós damos o fruto na estação certa. As folhas não murcham, porque há algo contínuo alimentando aquela árvore. E aí a Bíblia está dizendo o homem e da mulher que medita na palavra do Senhor, que aplica a palavra do Senhor, que conhece a palavra do Senhor, que tem contato com a palavra. Então o livro que mais precisa estar presente na nossa Bíblia qual é? Na nossa vida qual é? A Bíblia. Conheça a palavra, estude a palavra, leia ela diariamente. Pastor, eu não consigo ter uma grande leitura, mas leia o mínimo possível. Tenha devocional, tenha um tempo de meditação. A nossa dificuldade é porque a gente não consegue fazer o mínimo. A gente olha como algo tão difícil. Eu não consigo ter 1 hora, 2 horas de oração. Comece orando 5 minutos. Eu não consigo jejuar o dia todo. Comece jejuando um período do dia. Eu não consigo estar em todas as atividades da igreja, mas esteja no máximo possível, porque é produção de azeite, é reserva para a nossa vida. Muitos frutos que nós colhemos hoje foi plantado lá atrás. Lembra naquela fase do primeiro amor, que não tinha dia, que não tinha hora, que não tinha dificuldade, não tinha justificativa? É a base, é a estrutura que nos trouxe até aqui hoje. Então cresça nisso. Desenvolva a sua vida nisso. Então as prudentes traziam consigo a reserva. E nós só podemos gerar reserva para nós mesmos. Por isso, é pessoal. Se um está mais desanimado, o que está animado, anima o desanimado. Se um está mais fraco, fortaleça-se naquele que está mais forte. Só que muitas das vezes a gente tem o efeito contrário, a gente aproxima de quem está tão fraco quanto a gente, tão desanimado quanto a gente, e aí é cego guiando cego. Mas se nós nos aproximamos de quem está cheio de Deus, a gente nem que for no embalo vai junto, não é assim? Então aproxime de quem tem mais de Deus para dar na sua vida, amém? Aproxime-se de quem está mais cheio de Deus. Ande com os bons e você será bom também, amém? Ande com os maus e você também será o mal. Há estudos que dizem que nós somos a média da 5ª pessoa que a gente andar. Se você tiver 4 amigos fracassados, você será o 5º fracassado. Se você tiver 4 pessoas fofoqueiras, você será o 5º fofoqueiro. Se você tiver 4 pessoas próximas a você, limitado, crítico, negativo, você será a 5ª pessoa. Mas se eu e você andarmos com pessoas que são fortes em Cristo, nós seremos fortes também, amém? Se nós andarmos com pessoas que buscam o céu, que desejam o céu, que se envolvam com as coisas de Deus, naturalmente também nós iremos estar junto com eles. Então se envolva com isso, no nome de Jesus, amém? Romanos 12, 1 e 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual a maneira, qual a forma, qual o meio que nós conseguimos vencer as nossas dificuldades? Qual a maneira que nós conseguimos romper os nossos limites? Para alguém que precisa ganhar força muscular, ele vai para a academia, não é assim? Para alguém que precisa aprender uma formação, ele vai para o curso técnico, ele vai para a faculdade. Para alguém que precisa de algo voltado para a saúde, ele faz um tratamento. Mas e na parte espiritual, como faz? Precisa conhecer a Deus. Precisa buscar a presença de Deus. E aí o limite quem determina somos nós. O quanto eu e você deseja ser usado por Deus.
O quanto eu e você vê que podemos alcançar uma estatura em Cristo. Você vê uma diferença gritante entre o apóstolo Paulo e os demais apóstolos. Você vê uma diferença muito grande entre Pedro e os outros, entre João e os outros, porque eles mergulharam, eles aprofundaram. Jesus tinha 12, mas dos 12, 3 era próximo, e dos 3, um apenas tinha intimidade de encostar-se no peito de Jesus e perguntar coisas mais profundas. Então, quanto eu e você deseja ser usado por Deus, será o reflexo do quanto nós iremos buscá-lo. O quanto eu e você está disponível para servir a Deus, será o reflexo do quanto nós nos envolveremos com a obra do Senhor. Por isso, a primeira ordenança que nós recebemos de Jesus, ao recebê-lo como Senhor e Salvador, qual é? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ele está dizendo isso para aquele que acabou de recebê-lo como Senhor e Salvador. Então nós recebemos a lei universal, a ordenança universal de ir e pregar o Evangelho. Mas pastor, eu não sei nem falar, eu não sei nada da Bíblia, mas o nosso testemunho é a primeira mensagem que nós temos, amém? Daquilo que Jesus fez, daquilo que Ele tem feito e daquilo que Ele vai realizar no nome de Jesus. Então não se amolde ao padrão deste mundo. Não aceite aquilo que alguém diz é desse jeito mesmo, não muda. Não se submeta àquilo que alguém falou assim, já nasceu assim, vai ficar dessa forma. Não há nada que Deus não possa fazer, amém? Não há situação que Ele não mude, não há coração que Ele não possa quebrantar, não há pessoa que Ele não possa mudar. O problema é que nós olhamos com os nossos olhos, ao invés de olhar com os olhos da fé dentro da palavra de Deus. Por isso a Bíblia dá tantos exemplos de pessoas que viveram o impossível, viveram o sobrenatural, pessoas que foram transformadas, que foram agentes de transformação. Houve lugares em que Deus ia chegar para destruir tudo, e por causa de uma pessoa, da intercessão daquela pessoa, do clamor daquela pessoa, Deus salvou famílias, Deus salvou povos. Deus ia destruir Nínive, toda uma nação. Mas Ele mandou o seu servo pregar o Evangelho, porque haveria uma resposta favorável, tanto que ele foge, ele corre, mas havia uma frutificação para acontecer naquele lugar. E quando ele prega, toda a cidade se converte. Algo poderoso aconteceu naquele lugar, porque poder da palavra, poder da manifestação da graça de Deus por meio da palavra. Então use a palavra do Senhor, anuncie ela, diante das suas dificuldades, diante daquilo que não está frutificando ainda. Por isso a Bíblia diz assim: digo fraco, eu sou fraquinho, coitadinho, eu sou forte, declarando algo que ainda não é, mas vai ser, anunciando algo que possa ser real. Segundo ponto, frutificando em toda boa obra. Ainda em Mateus, agora no capítulo 25, versículo 14. Mateus 25, 14. O primeiro momento falou das virgens, das prudentes e das imprudentes. Agora fala de outra situação. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos,
eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui são 3 pessoas diferentes. 3 homens receberam a mesma oportunidade, só que em proporções diferentes. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Cada talento seria equivalente a 6.000 dias de salário. Então imagine a fortuna que cada um deles recebeu. Um valor grande. E o que muda aqui não é o valor recebido. Porque alguém possa olhar e falar assim: mas eu queria ter ganhado 2, eu ganhei só 1. E o que ganhou 2 poderia dizer: não, mas eu queria ter ganhado 5, porque eu conseguiria fazer se fosse com 5. E o outro diria: não, mas eu conseguiria fazer se fosse com 2, com 1 não dá para me fazer. Só que eles tinham uma quantia alta. O que muda aqui no resultado é a diligência em fazer aquilo que foi confiado, é a pressa, é o cuidado, é a atenção, é não focar naquele que está pedindo, mas naquilo que foi confiado. Porque será que os outros 2 não sabiam que o patrão era um homem sério, um homem bravo, um homem que poderia até mesmo fazer aquilo que o último disse, que colhe o que não plantou, que toma o que não pertence a ele? E aí você conversa com algumas pessoas e a pessoa diz assim: pastor, eu tenho medo de fazer. Eu tenho receio de fazer. Só que este medo é um medo ruim, porque limita, impede a pessoa de servir. Porque ela coloca este medo como obstáculo, ao invés de ter o medo como temor e tremor diante do Senhor. Porque o medo que te bloqueia, o medo que te limita, o medo que te paralisa, ele é diabólico, ele é mundano, ele é carnal. E há pessoas que têm um baita potencial, que tem um chamado para servir a Deus, mas que fica bloqueado nessa situação a vida toda, e não cresce, não amadurece, não frutifica. E aí você vê quando a Bíblia fala daquele que não frutifica, o que acontece? Ele é cortado. 2 coisas vão acontecer, queira eu, você ou não. Ou nós somos limpos para frutificar, ou nós somos cortados para ser lançados fora. É o processo natural do cristão. Por isso Jesus disse que sem Ele nada poderemos fazer. Na força do nosso braço, o nosso resultado é mínimo, inexpressível. Não terá galardão. Mas ao servir ao Senhor, ao lançar-se no Senhor, Ele começa a nos limpar, porque a poda, ela tem um lugar certo para ser podado, ela tem a junta certa, a veia certa,
porque cortando ali o galho cresce, ele frutifica, ele se fortalece. Mas aquele que se recusa a produzir, ele mesmo se corta. Não é o pastor que aponta o dedo e fala assim: você não quer frutificar, então está excluído da igreja, está excluído do hall de membros. No passado era assim, não era? Lá em 1900 e bolinha, o obreiro ficava na porta da igreja medindo o tamanho da saia das irmãs, ficava medindo a roupa do irmão, a ponta do cabelo da irmã, porque a igreja vivia num tempo em que o uso e costume era acima da palavra. E graças a Deus que com o passar do tempo as mentes foram iluminadas. Só que hoje, o que pesa para o cristão? Alguém te cobra a roupa que você vem na igreja? Alguém fala para você assim: não, mas essa roupa não está legal, você não pode entrar aqui? Claro que não. Nós que temos o Espírito Santo buscamos ter um bom pudor, não é assim? A mulher olha no espelho e fala: não, não está legal. O homem olha no espelho e fala: não, essa roupa não está bacana. Só que nós somos convidados a frutificar, mas há um tempo para a resposta. Por isso que quando eu e você ouve a palavra, nós precisamos atendê-lo o mais rápido possível, porque senão a gente faz o que este último fez: esconde, guarda, deixa para depois. O que recebeu 5, imediatamente, diligentemente, apressadamente, ele foi trabalhar, ele foi granjear, e ele multiplicou, ganhou outros 5. O que ganhou 2, da mesma forma, mas o que ganhou 1, ao invés de também trabalhar, ao invés de também semear, ao invés de também servir, ele ficou receoso, ele ficou temeroso, ele teve medo. E isso gerou então algo ruim para a sua vida, porque esse temor fez com que ele perdesse o pouco que ele tinha. E este é o perigo, porque a Bíblia diz assim, que aquele que deseja ganhar a sua vida aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai perdê-la. E aquele que por amor a Jesus perder a sua vida aqui, irá ganhá-la. E essa palavra receoso, no original ela quer dizer assim: pôr em fuga, fugir, ser surpreendido pelo medo, ser dominado pelo espanto, estar cheio de espanto, amedrontar, ficar com medo de alguém, ou se afastar do propósito. E quantas vezes Deus fala algo conosco? Eu lembro quando eu me converti, quantos jovens, uma geração antes de mim na igreja, com um baita potencial, mas na hora de se lançar, voltava atrás. Quantas pessoas hoje eu vejo que poderia estar numa posição mais elevada, mais envolvida, frutificando, que poderia olhar para trás e dizer: olha, tenho trabalhado, tenho produzido, mas que não passaram da mesma coisa, exatamente por causa disto. Oportunidades perdidas, convites não aceitos, portas que se abriram, mas que eles ou elas não aceitaram, porque tiveram medo, porque acharam que não seriam capazes, e na verdade a nossa suficiência não vem de nós, vem de Deus, amém? Quem nos capacita é sempre Deus, quem nos dá graça para servir é sempre Deus. Então, se Deus não olhar em nós e achar em nós disposição, nós naturalmente vamos nos cortando das coisas de Deus, nós naturalmente vamos distanciando do propósito ao qual Deus estabeleceu para nós. Eu não sei você, mas eu não venho de uma geração que servia a Deus. Eu sou o primeiro cristão da minha família. Eu não tive oportunidade de ser instruído na palavra. Quem veio me ensinar falava coisas que não edificavam em nada, colocava um jugo que não me ajudava, mas que muito pelo contrário me atrapalhava. Então há uma diferença muito grande quando o pai e a mãe servem a Deus e ensinam os seus filhos a servir a Deus. Há uma diferença muito grande quando passa da primeira geração, alcança a segunda e vai para a terceira, quando o avô com a avó tem a liberdade e a graça para poder instruir os netos.
Agora, para quem está começando, é um peso, é uma dificuldade maior, mas não quer dizer que não vá ser abençoado. Então é questão de eu e você entender. O Senhor nos dá talentos, amém? O Senhor te deu algum talento? Então não despreze o dom que há em você. Não guarde para você. Não feche aquilo que Deus abriu. Não negligencie as oportunidades. Porque hoje a gente não valoriza. Hoje a gente não coloca o peso ao qual é devido, a honra a qual é devida. Mas lá na frente, nós estaremos diante do tribunal de Jesus. Não para condenação, porque aqueles que estão em Cristo não serão condenados, amém? Mas as nossas obras serão provadas. Tudo aquilo que nos foi conferido, tudo aquilo que nos foi dado a fazer, o que granjeamos, o que multiplicamos, haverá recompensa. Mas aquilo que nós enterramos, aquilo que nós fugimos, aquilo que nós resistimos, nos será tirado. E se você pensar que o galardão que nós vamos receber tem a ver com a aproximação com o trono de Deus, imagine o quão próximo nós estaremos de Cristo. Imagine que o trono de Deus seja o centro da cidade. Imagine aqui, pega aqui divisa. O trono de Deus fosse ali no miolo, no meinho da cidade. E a proximidade que cada um de nós ficaremos será o quanto nós frutificamos. Tem alguém que fala assim: pastor, eu estou perdido, nem na periferia eu vou estar. Estou muito longe. Por quê? Porque não se envolve com nada. Não produz nada. Agora alguém diz assim: não, pastor, eu vou estar próximo, porque a minha vida, eu tenho buscado frutificar, eu tenho buscado granjear, eu tenho buscado obedecer à vontade do Senhor. Então, se nós entendermos isso, o quanto mais próximo do trono do Senhor nós estivermos, melhor será para nós. Porque aqui, o patrão, o dono, ele deu a quantia e foi embora por muito tempo. Imagine isso como sendo a nossa vida. Quantos anos você tem hoje? Pense lá para aqueles que receberam Jesus na sua juventude, quantos anos se passaram? Quantas oportunidades, quantos lugares, quantas pessoas passaram na sua vida? Se hoje todas as pessoas que ouviram o Evangelho estivessem nessa igreja, não caberia? Caberia? Não. Só que o tempo está passando. Jesus está voltando, amém? E Ele vai buscar. E quando Ele vier, Ele terá o acerto de contas comigo e com você. Então, quais frutos nós temos gerados? Filipenses 1:11 disse: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. 2 Coríntios 9:8 disse: Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Deus pode tornar abundante em nós, em mim e em você, amém? Toda graça, ou seja, a capacidade necessária para fazermos. Quem é que capacita o pastor a ser pastor? É Deus. Assim como quem capacita o músico, o levita, o diácono, o professor da escola bíblica. Assim como quem capacita o que fica na portaria. A cada um de nós é dado uma medida de fé. E de acordo com essa medida nós respondemos ao chamado. A quem muito foi dado, muito também será cobrado. Mas o problema não é ser cobrado, o medo, então eu vou ser cobrado, eu não vou fazer. Não, o meu medo é eu não fazer. O meu temor é eu não cumprir o propósito. O Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de nós se nós não servirmos. Porque nós estaremos diante do Senhor. E aí eu não vou poder dizer assim: Senhor, eu só recebi um talento. Eu fiquei com ciúme do meu irmão que recebeu 2. Ah, eu queria cantar e o Senhor me deu talento para pregar.
Ah, eu queria pregar, mas o Senhor me deu talento para cantar, e aí então não concordei com isso. Ah, não, Senhor, eu fui muito tímido nessa vida, o Senhor podia ter me feito alguém mais representante. Não, eu fui muito assim, eu fui muito assado. Não há justificativa. Porque até as crianças que Deus chamou, Ele diz, não diga sou uma criança. Até Moisés, que era pesado em falar, Ele colocou Arão como seu porta-voz. Então não há desculpa para eu e você não fazer. O que há é a falta de obediência a Jesus. Os discípulos eram os mais improváveis. Pedro, pescador, pesado em línguas. Na primeira mensagem que ele pregou, 3.000 almas. O povo olhou e falou, mas esse homem não é um pescador? Iletrado, inculto. Mas quando há a ação de Deus, quem impede? Quando há o poder de Deus agindo, irmãos, quem impede? Por isso eu e você precisa estar cheio de azeite em reserva, amém? Cheio da graça de Deus, cheios da unção do Senhor, cheios da presença dEle, amém? E para nós encerrarmos, crescendo no pleno conhecimento de Deus, crescendo na manifestação da graça dEle. Hebreus 5:12-14 diz, pois quem tem de mamar leite não é apto para o ensino da justiça, por se tratar de criancinha, mas o alimento sólido é para os maduros, para aqueles que pela prática constante têm as suas faculdades bem treinadas para discernir tanto o bem como o mal. Então, se nós não crescermos espiritualmente na fé, nós seremos comparados como crianças que precisam do leitinho. Mas o amadurecimento, aprofundar-se na graça e no conhecimento do Senhor, nos leva a termos cada vez mais discernimento, nos leva ao amadurecimento na prática constante. É algo ininterrupto, comunhão com Deus. Então não aceite ser um cristão domingueiro apenas, que cultua a Deus apenas no domingo, que adora a Deus só na igreja, que lê a Bíblia só quando está sendo ministrado na palavra na igreja. Não seja um cristão apenas que reage às circunstâncias, mas a Bíblia diz que um coração voluntário o Senhor não desprezará. Deus procura verdadeiros. Deus procura pessoas que tenham intensidade. Deus procura pessoas que tenham voluntariedade. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Você pode ficar de pé. Eu quero fazer uma oração específica nesta noite. Se você puder, feche os seus olhos. Você que deseja frutificar, que entende que há um chamado de Deus na sua vida para ir além do que você já tem feito, e que talvez ainda não se encontrou, não entendeu, ou tenha havido lutas pessoais, internas, que tem te travado, que tem te impedido. Se tiver alguém nessa situação, saia do seu lugar, venha à frente, nós vamos orar. Que há o desejo de ser um cristão frutífero, que gere frutos no reino, ter talentos, receber um talento do Senhor, receber um dom do Senhor, receber a força necessária, que tem entendido que precisa mais de Deus. Todos nós somos chamados, todos nós temos talentos, mas eles precisam ser ativados em nós, eles precisam ser revelados a nós, e isso só acontece na presença do Senhor. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus,
Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos no Teu nome, Senhor. Que este tempo, ó Pai, seja manifesto a cada dia em nossas vidas. Chamados para frutificar, frutificando em toda boa obra. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente, Senhor. Tira de nós as crenças limitantes, os medos, tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de agir em conformidade com a Tua vontade. Ajude esta igreja, ó Deus, a viver, ó Pai, este tempo de frutificação, esta estação de frutos amadurecidos, ó Pai. Que esta semana seja uma semana de experiências contigo, Deus. Abra as portas dos céus, abençoe o trabalho, abençoe a família. Que possamos ver os nossos familiares conhecendo o Senhor, tendo experiências contigo, Pai. Alcança aqueles que estão, ó Deus, distantes, frios, vazios, ó Deus. Que nós sejamos esta porta-voz, esta boca do Senhor para levar o Teu amor. Por isso coloca em nós, ó Deus, traga à nossa mente pessoas para orarmos, para intercedermos por elas, e mais do que apenas orarmos, agirmos em conformidade com o Teu ID, e que possamos, ó Deus, trazer novas pessoas para a Tua casa. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e a doce consolação do Seu Santo Espírito esteja em cada coração. Todos digam amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Estamos encerrados.